Olá, gente, tudo bem? E aí, como é que estão? Como foi aí mais um dia do nosso jejum, né? Como vocês seguem? Hoje a minha voz tá um pouco rouca, eu precisei ir no hospital com a Esther teve uma crise de bronquite, e aí eu precisei ficar a manhã toda com ela lá no hospital, depois o Rô ficou o restante da tarde, ela tomou a medicação, tá melhorando. Mas quando ela ficou na enfermaria tomando a medicação, o ar-condicionado ficou bem em cima de mim. Então, nossa, gente, minha garganta tá doendo bastante. E vocês vão perceber que eu tô bem... que a minha voz tá meio parecendo meio rouca, sabe? Mas vamos lá. Bora lá, galera. Bom, gente, hoje nós vamos, ler... Vamos aqui estudar Neemias 7, do 70 ao 73. Nós vamos concluir o capítulo 7, ok? E que a gente pode tirar alguns princípios muito bacanas, tá? Nesses últimos versículos desse capítulo, aqui falou sobre o quê? Sobre o sustento para a obra de Deus. O crescimento da igreja, gente, a gente precisa entender que é uma tarefa para todos, né? O reino avançar é uma tarefa para todos. O crescimento da cidade de Jerusalém, ela lança alguns princípios importantes para todos nós. Vamos ler lá 7:70, que fala assim: alguns dos chefes das famílias contribuíram para o trabalho. O governador deu à tesouraria 8 quilos de ouro, 50 bacias e 530 vestes para os sacerdotes. Olha que interessante, gente. O próprio governador, o exemplo do governador. Neemias, gente, ele ocupava um cargo, não era para abusar, para ter conflito de interesse, para tirar proveito das pessoas, e sim, ele tinha esse cargo que para servir o povo. Ele usou o seu dinheiro para socorrer as pessoas e agora ele estava investindo na manutenção da obra de Deus. Então, às vezes a gente acha que nós líderes, não temos que ofertar financeiramente na obra do Senhor, né? E aqui a gente vê Neemias fazendo isso, né? Ofertando financeiramente aqui, né? Bom, e agora vamos para o versículo 71. Alguns dos chefes das famílias deram à tesouraria para a realização do trabalho 160 quilos de ouro, 1 tonelada e 320 quilos de prata. Então, primeiro a gente vê o exemplo do governador. Depois a gente vê o exemplo do que? Dos líderes. Se quisermos ver a obra de Deus prosperando, os líderes precisam ser os primeiros a participarem, a estarem lá para fazer, para realizar. Inclusive, gente, também na contribuição financeira. Não é só a gente dedicar o nosso tempo, a nossa energia ali, mental e emocional na obra, espiritual e tudo mais, mas também na nossa contribuição financeira, né? Então o exemplo começa pelo governador, que passa para os líderes, né? Hoje a gente pode pensar talvez nos pastores, teve gente que já fez essa pergunta, né? Ah, o pastor tem que dar dízimo? Porque o pastor recebe da igreja e o pastor tem que dar dízimo? Sim, ele tem, porque antes dele ser pastor, ele é filho de Deus. O 72 e o 73, que fala o seguinte: o total dado pelo restante do povo foi de 170 quilos de ouro, 1 tonelada e 200 quilos de prata, e 67 vestes para os sacerdotes. Os sacerdotes, os levitas, os porteiros, os cantores e os servidores do templo, e também alguns do povo e os demais israelitas, estabeleceram-se em suas próprias cidades quando chegou o 7º mês e os israelitas tinham se instalado em suas cidades. Então, gente, agora a gente vê a participação do povo, né? Então, olha que interessante, lá no 70, a gente vê a participação de Neemias. No 72, no 71, nós vemos a participação dos líderes. E agora, nos últimos, a gente vê a participação do povo. Então, para você ver que todos, quando a liderança, gente, ela dá o exemplo, normalmente o povo
segue os seus passos. O povo também contribui para o sustento da obra de Deus. Então, olha que interessante a gente, de fato, ver nesse texto, né, que todos nós precisamos contribuir para a obra de Deus, né, continuar acontecendo. Então, gente, para a gente fechar esse capítulo 7, a gente pode afirmar algumas condutas aqui de Neemias que nos ensina 4 princípios importantes nesse capítulo, né? A gente precisa treinar para exercer a liderança, então assim, a gente precisa treinar pessoas. Neemias treinou Anani e Ananias, né, para estar ali como líderes, né? Ele pensava isso também, talvez até mesmo no seu lugar, né? O segundo princípio que traz aqui para nós é o que? Nós precisamos de líderes abertos à direção de Deus. Neemias era um homem de oração e palavra, por isso, e jejum, tá? Por isso discernia com clareza a orientação de Deus em sua vida. Lá em Esdras fala sobre o jejum, certo? Que eles fizeram antes até do registro do povo, se eu não me engano, quando eles começam a escolher os sacerdotes, enfim, né? Ela fala sobre um jejum lá em Esdras. Então, a gente pode até complementar que essas notas que eu escrevi aqui são dessa outra Bíblia. Tô com outra Bíblia hoje, olha, gente, olha. Olha aqui, ó, dessa Bíblia aqui. É a Bíblia de Pregação Expositiva dos Sermões de Estudos e Reflexões do Hernandes Dias Lopes. Bem bacana. Do meu maridão essa Bíblia aqui. Então, aqui, né, ele traz esse esboço, esses comentários muito relevantes sobre esses versículos e que eu tô trazendo essa reflexão pra gente aqui, tá? Então, gente, aqui é interessante a gente pensar um pouco sobre isso, né? Neemias era um homem de oração e de palavra, e por isso ele discernia com clareza a orientação de Deus em sua vida. Então, nós precisamos de líderes abertos à direção de Deus. O seu coração está aberto? O meu coração está aberto para a direção de Deus, né? Nós temos mantido os nossos corações abertos, um coração ensinável. Terceiro princípio aqui que a gente pode dizer: precisamos de uma liderança espiritual adequada. Gente, o que seria uma liderança adequada? O que? Nós sermos pessoas que não renunciamos os princípios de Deus e não relativizamos a palavra. Então, que isso possa, assim, ó, né, tá carimbado aqui em nós. Né? Então, que a nossa liderança, que nós todos como equipe, a gente possa estar nesse lugar. E o quarto princípio aqui que a gente tem para tirar aqui desse capítulo 7 é: precisamos sustentar dignamente a obra de Deus. Neemias, gente, estabeleceu os dízimos e as ofertas para que haja mantimentos em sua casa. Gente, templos precisam ser construídos, né? Um lugar onde as pessoas consigam se reunir. Missionários precisam ser enviados. A gente precisa de mantimento para manter a casa de Deus em ordem, pagar as contas ali. Precisamos também de investimento financeiro para que a ação social aconteça dentro da igreja. Então, olha quantas coisas importantes para que Bíblias sejam traduzidas nos dialetos e nas línguas dos povos nativos nos quais os missionários vão alcançar. Então, assim, é muito dinheiro envolvido. E é mesmo. Mas para quê? Para que a obra avance. Então, a gente precisa aprender a ofertar e a dizimar. A obra de Deus em toda a terra precisa ser dignamente sustentada. Essa é uma tarefa que compete a todos nós. Né? Então, e eu achei interessante que ele coloca aqui dignamente, porque às vezes a gente vê pastores, missionários, gente vivendo numa condição terrível e às vezes eles estão integral. A gente vê pastores hoje que, ok, que tem, né, meio período é pastor e o outro período tem alguma outra profissão envolvida que às vezes dá uma renda extra, né? Mas que eles possam viver com dignidade, ok? Então, e esse dinheiro vai sair da onde, gente? Não vai brotar da árvore, não, vai sair do nosso bolso, porque a gente simplesmente está devolvendo para Deus o que é dele. Amém? Então, vamos orar por isso, orar, né? Vamos pedir a Deus que tenhamos
mantimentos na casa do Senhor, amém? E orar pela nossa vida financeira, orar pela vida financeira do nosso irmão, né? Orar pelas nossas vidas financeiras, para que a gente seja próspero, em nome de Jesus, para que a gente possa, assim, né, abençoar muitas vidas e muitos projetos. Amém, gente? A gente fica por aqui hoje, tá bom? Um super beijo.